1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15. Todos juntos. Antes, Cristo como um Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Muito bem. Essa é a ideia nossa, ou a ideia, ou a ordenança da palavra de Deus a respeito de nós, que nós devemos separar Cristo. Santificar nada mais é do que separar Cristo, separar Ele como Senhor. Ou seja, colocar Ele em uma posição em que Ele governe as nossas vidas. E qual seria essa santificação e qual seria essa posição que no caso Pedro, ele está nos ordenando? Que seja no nosso coração, ou seja, a sede de todas as nossas emoções, vontades e pensamentos. Então, ele diz: separa Cristo como Senhor no teu coração, no centro da tua vida, para que por meio dele, estando no centro, ele possa direcionar a tua vida como ele bem desejar. E aí ele diz, a segunda parte estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em você. Ou seja, a gente seja capaz de explicar por que a gente crê do jeito que a gente crê. A gente seja capaz de explicar de maneira clara, precisa e objetiva por que a gente age dessa forma, por que a gente crê dessa forma. E eu queria ressaltar que a gente está estudando o catecismo com a ideia exatamente da gente entender todo esse processo de salvação. A gente entender todo o processo que culminou exatamente hoje na nossa salvação. E isso é importante para nós, compreendermos cada uma delas. Ainda que sejam perguntas que parecem muito simples, mas essas perguntas são fáceis da gente entender e poder replicar ela, poder dizer com as nossas próprias palavras. Então, a pergunta de número 59, ele vai trazer: que proveito tem em sua fé no Evangelho? Essa é a pergunta, e a resposta é: queria que você abrisse sua Bíblia. Abra aí sua Bíblia. Capítulo de número 3 de João, verso 36. Evangelho de João, capítulo de número 3. Vamos ler o verso 36. Isso é uma posição bem clara a respeito de onde nós estamos em Cristo Jesus. E lembre-se, essa posição, ela está sempre relacionada a Cristo. Seja eu crendo ou não, eu estou sempre relacionado com Ele. E isso é um fato importante, de maneira que a gente não consegue fugir da pessoa de Cristo. Ou a gente vai ser por Ele, ou vai ser contra Ele. Ou a gente vai estar nele, ou estará fora dele. E se estarmos fora, significa que nós não temos vida, e o que é pior, a ira de Deus ainda permanece sobre nós. Então, quando ele diz: mas que proveito tem a fé, sua fé no Evangelho, ou seja, em tudo aquilo que você acredita que está escrito nas Sagradas Escrituras, qual é o teu proveito? E ele diz: porque eu sou justo perante Deus, em Cristo Jesus, e herdeiro da vida eterna. Mas o que significa dizer que essa palavra é: eu sou justo diante de Deus? Tiara, o que é ser justo diante de Deus? Abra sua Bíblia aí, livro de Eclesiastes, capítulo número 7. Vou tentar ajudar aqui a Tiara. Verso de número 20.
Pode ler, Tiago. O que é um justo? Quem não peca? Exato. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e nunca peque. Nesse texto aqui ele está separando exatamente o que é fazer o bem. Ou seja, eu posso ter atos de bondade, generosidade, eu posso viver uma vida reta, eu posso buscar o bem do meu próximo, mas ele diz, não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Nesse sentido aqui, ele está considerando um justo da maneira mais clara e mais simples possível da vida, que procura fazer aquilo que é certo e direito diante dos olhos de Deus. Mas isso não significa dizer que ele está o quê? Justificado. E esse é o ponto aqui. Quando a gente vai trabalhar na própria palavra justo, seria uma pessoa exatamente que todos os méritos dele, ou seja, todas as obras dele, é taxado ele como não há nenhuma falta nele. E aí, usando esse próprio texto de Eclesiastes, que Salomão está escrevendo, ele diz, não há justo sequer, não há um sequer que faça o bem e nunca peque. E se a gente está considerando que falta nada mais é do que a transgressão da lei, ou seja, é o pecado, e esse pecado é o que me torna uma pessoa injusta. E sendo eu injusto, a Escritura ele vai colocar exatamente isso. Se eu sou injusto, eu mereço o que os meus pecados requerem de mim. E o que é que o pecado requer de mim? O que é que eu recebo do pecado? A morte. Isso é justo ao pecador, receber a morte. Quando a gente diz que a gente tem fé no Evangelho, qual é o proveito? É que ele nos torna justo diante de Deus, em Cristo Jesus. Eu quero lembrar uma coisa. Esse ato de justiça ou de justificação é somente uma única vez. Assim como você nasce somente uma única vez, ou tem alguém que nasceu mais de uma vez aqui? Não, né? Então, assim como você nasce de uma única vez, assim como você nasce espiritualmente uma única vez, você não tem dois nascimentos espirituais, você não tem dois nascimentos físicos, é só um. A mesma coisa acontece com o ato de justiça da parte de Deus, que Ele atribui em nós. Esse ato é um ato declaratório da parte de Deus de que você está justificada de todos os teus pecados. E isso vai declarar alguma coisa interessante para nós. É que a ira de Deus e o juízo de Deus não recai mais sobre as nossas vidas, ainda que nós sejamos o quê? Não só pecadores, mas culpados. Essa é a grande dificuldade nossa de a gente acreditar exatamente que quando Deus declara a gente justo, acabou de uma vez por todas, você não pode mais voltar à prática da injustiça. Não importa o que aconteça na tua vida, esse ato declaratório é de uma vez por todas. Assim como você nasce uma única vez, assim mesmo esse ato declaratório acontece na tua vida uma única vez, onde que teus pecados, todos eles, sejam os anteriores antes de você encontrar a Cristo, agora nesse presente momento, e até os teus pecados na frente, todos eles foram só um ato declaratório de Deus de que você está justificado. E aqui é um ponto interessante, é que Deus ele está eliminando a nossa culpa, Ele está tirando a nossa consciência culpada dos pecados e da pena que nós merecíamos. Todavia, a gente ainda sabe que nós somos o quê? Culpados. Isso aqui é interessante para que a gente entenda, é como se Deus estivesse dizendo assim mesmo, eu estou retirando para que sempre você saiba que eu não estou retirando e dizendo você é totalmente limpo, você nunca cometeu pecado nenhum. O ato declaratório vai expressar isso, mas ele vai expressar isso ao retirar a nossa consciência culpada. Está dando para entender? A pena da culpa. E essa pena da culpa está sendo retirada, isso não significa dizer que eu não sou culpado. De maneira que quando eu estiver no céu, quando qualquer um que estiver no céu,
A gente não vai sentir medo nem vergonha, mas a gente vai se alegrar e vai agradecer a Deus, porque a gente vai se lembrar que a gente era culpado, só que a pena nossa não está mais sobre nós. Então uma consciência que poderia ficar cheia de vergonha diante de Deus, nós não teríamos mais, porque Ele removeu essa culpa. E isso que é importante, essa consciência culpada, esse peso, é isso que Cristo Ele faz, Ele paga esse preço pela nossa consciência culpada, para nos dar uma consciência limpa, na certeza de que Cristo pagou por nós. E esse é o ponto e é o privilégio do Evangelho. Esse ato declaratório é só uma vez, é por isso que uma vez que uma pessoa é salva, ela é salva. Não tem. Se Deus colocou, está perdoado, quem vai dizer que não está? Se o Cristo que morreu pela minha vida ou pela sua vida, Ele está dizendo, eu morri por eles e antes eu ressuscitei para declarar que eles são justos, quem pode se levantar? Nem eu mesmo posso me levantar contra os meus próprios pecados e dizer que Deus é incapaz de me salvar, porque isso é um ato somente dele. E esse ato é tão especial porque dá a entender que Deus nos justifica. Tudo isso de uma sequência só. Isso não é uma questão cronológica, é uma questão lógica. Significa dizer o quê? Que Deus traz o nosso coração, muda o nosso coração, dá um novo coração. Esse novo coração vem com uma fé. Essa fé leva a gente a se arrepender dos nossos próprios pecados. E com base nessa mesma fé, a gente acredita que Cristo, então Ele morre pelos nossos pecados e perdoa os nossos pecados. E quando isso acontece, Deus, pela sua graça infinita, misericórdia, Ele atribui os méritos de Cristo, ou seja, de uma vida toda justa, é colocada em nós, de maneira que a gente já não é mais contado com os transgressores. Tudo isso acontece de uma só vez, em um momento só, uma única vez. Deus não vai fazer isso 2 vezes conosco. Não vai fazer 3 vezes. Ele faz uma única vez. Só que o processo de santificação, que é o caminhar com Deus, essa fé vai sempre nos habilitar a caminhar com o Senhor, e ela sempre vai fazer com que a gente reconheça nossas falhas e sempre peça arrependimento, ou peça perdão a Deus, de maneira que a gente vá caminhando, como a Escritura diz, frutos dignos de arrependimento, ou seja, vidas que vão se convertendo a cada dia mais, mudando cada vez mais o seu próprio entendimento, segundo a verdade que vai chegando ao seu coração. Veja o livro de Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4. Se tem uma coisa boa, né, desse braço, né, que eu posso ficar aqui sempre, né, eu não posso baixar mesmo. Então, 2,4. Quando o braço estava bom, eu baixava, nem. Pode ler. Isso é Abacuque que está dizendo. Quando o apóstolo Paulo ele toma esse texto, ele vai dizer a mesma coisa: mas o meu justo viverá pela fé. Mas o soberbo, o que é o soberbo? O que é o soberbo, Douglas? Não entendi. Quem falou aí? Fale, meu amigo. Aquele que não acredita em nada? Pode ser. Ou não. O que seria esse?
Ele pode. A ideia, claro, ele está fazendo um contraste entre uma pessoa que é justa e uma pessoa que é soberba. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a pessoa soberba, ela busca a sua justificação em si própria, nos seus próprios meios, nos seus próprios métodos, naquela forma que ela imagina que ela pode chegar até o céu. Isso é ser soberbo. Por quê? Porque Deus nos deu um caminho. Ele disse, esse é o caminho, caminha nele, porque esse é o caminho de vida. Se a gente é soberbo, por que é soberbo? Porque a gente não está acreditando que é aquele que pode fazer todas as coisas e conhece todas as coisas, inclusive o caminho, a gente já dizendo que, não, eu sei mais do que Deus. Por isso é ser soberbo, porque a gente se afasta da dependência de Deus, a gente não quer ajuda. O soberbo é basicamente isso, é uma pessoa que não quer, é extremamente orgulhosa, ela não quer saber da ajuda, ela pode dar ajuda, mas receber ajuda de forma alguma, porque ela acredita que ela tem a visão correta, ela tem o meio correto, ela tem um caminho correto e vai fazer do jeito dela. Então ela se aparta do evangelho, da simplicidade. E é isso que Jesus ele vai declarar exatamente a caminho. E o apóstolo Paulo vai falar isso bem claro. Procurando eles a verdade ou a justiça, acabaram se perdendo, porque o evangelho ele se revela no final, toda a justiça da lei está em Cristo Jesus. Não, sim, não acredita mesmo não. Porque é o que a gente pode dizer, apesar de uma pessoa acreditar em Deus, ele não acredita da forma como deveria ser acreditado. Tipo, a gente pode dizer que Saulo não acreditava em Deus? Ele saiu perseguindo a igreja, não foi? E ele perseguia por causa de quê? Porque ele achava que estava fazendo um bem para Deus. Ele acreditava, mas ele é um soberbo, porque ele rejeitou o caminho de Deus. Ele não reconheceu que esse era a via que Deus havia dado para Israel caminhar. Só na conversão, ou seja, sendo humilhado, ele entra no caminho da salvação e passa a declarar esse caminho de salvação, humildemente. Oi? Até o diabo crê. Exatamente, até o diabo crê. Crê e estremece, né? Mas não obedece. Pergunta de número 60, ele diz, como você é justo perante Deus? E aqui ele vai falar exatamente da forma como a gente pode entender o processo de justificação nas nossas vidas. Qual é a resposta? Somente peraí, vai. Lembre-se, este benefício é meu somente se eu aceitar por de todo o... Mas essa fé, o que a Escritura vai dizer que é uma fé verdadeira. E aqui entramos nos processos de subjetivismo da fé. Muitas pessoas acreditam que têm fé, mas não é uma fé verdadeira. Ela acaba se enganando e acaba caindo. Quem diria até o dia da ceia, da Páscoa, em que Cristo estava lá, que Pedro não tem fé, que Judas não tem fé? Quem diria que a fé desses homens eram verdadeiras? Ninguém ia dizer. Não, é pura, é verdadeira, é simples. Mas a fé, ela se mostra verdadeira quando ela passa por onde?
Pela provação. A aprovação leva a gente a entender e a depurar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Ou seja, a fé vai começar a brilhar, a fé vai começar a se manifestar exatamente como ela é, a partir do momento que ela passa a ser provada. Jôs, como é que eu sei que eu tenho sabedoria? Certo. Mas como é que eu sei que realmente eu tenho? Porque muita gente lê as Escrituras. Tem gente até que decora livros inteiros das Escrituras. Mas como é que eu sei que eu certo de que isso é uma sabedoria? Está obedecendo? O que aconteceu com Salomão? O que ele pede para Deus? Como é que ele sabe que ele tem sabedoria? Quando ele julga retamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que eu sei que certas coisas Deus já colocou no meu coração? É quando eu estou diante de uma coisa que eu vou precisar exercer ela. Ele não precisava de sabedoria e Deus havia dado para ele. Como é que Salomão saberia que ele tem sabedoria? Quando ele estivesse diante de uma situação e tivesse que manifestar essa sabedoria. E quando ele esteve diante dessa situação, ele manifestou a sabedoria. De maneira que agora todo mundo sabia. O coração de Salomão é sábio. Ele é um homem sábio. A mesma coisa acontece com a fé nossa. O que Deus ele faz? Ele salvou a tua vida, ele transformou, ele colocou teu coração, então ele colocou uma fé verdadeira. Romanos. Capítulo de número 12. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense como oração, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus colocou uma medida de fé no nosso coração para que nós pudéssemos compreender. A fé leva a gente a compreender as Sagradas Escrituras da maneira mais clara possível. É por isso que a medida da nossa fé ela vai crescendo. O justo vai de fé em fé. Porque à medida que eu vou mais crendo na palavra, mais a minha fé vai aumentando. Mais eu vou entendendo Deus e mais eu vou confiando no Senhor. Mas a partir do momento que a minha fé não consegue avançar, aí começa a ter uns problemas na minha vida. Eu começo a ter dificuldade em acreditar naquilo que Deus me promete na sua Sagrada Escritura. E aí eu começo a vacilar nas minhas decisões do dia a dia. Eu começo a abrir mão de coisas que eu não deveria abrir mão. Eu começo a ceder aonde eu não deveria ceder. Onde eu deveria ficar firme, eu já não fico mais firme. Onde eu deveria ser mais santo, eu já sou mais permissivo. Por quê? O que fez isso? Foi porque a minha fé não foi crescendo. E a minha fé não vai crescendo por causa de quê? Por causa exatamente de eu não
eu não me debruçar nas Sagradas Escrituras e aprender e ter comunhão com Deus, porque à medida que a gente vai caminhando nas Escrituras Sagradas, vai aprendendo das Escrituras Sagradas, no nosso dia a dia ela tem que ser aplicável. E a forma de ela ser aplicável, muitas vezes ela parte por provações. Deus não diz para a gente perdoar? Diz ou não diz? Quando você exerce o perdão? É, sempre que a gente é ofendido. Então, para que eu exerça esse perdão, eu tenho que ser ofendido. Quando eu sou ofendido, a palavra de Deus vai entrar no meu coração e aí a pergunta é: tens fé para perdoar? Você acredita na palavra? Porque esse é o ponto. Não é o que você conhece da palavra, é o que você acredita que Deus santificou realmente a tua vida e separou para Ele, para que tu possas fazer aquilo que Ele quer, e não aquilo que você deseja. Não importa o quanto a gente queira, eu não sinto no meu coração que eu devo perdoar a Nevinha. Ela me fez uma comida muito ruim, não vou perdoar a Nevinha não. Eu não sinto no meu coração. As Escrituras não estão falando de sentimento. As Escrituras estão falando de obediência. É isso que as Escrituras apontam. Quando a gente é separado e é santificado, a gente olha para o texto da Sagrada Escritura, as Escrituras estão lá, e aí a gente tem que dar o que a gente chama de salto de fé. É isso que Deus me mandou? É isso que eu faço. Deus me pediu para perdoar? Então eu perdoo. Deus me pediu para me humilhar? Então eu me humilho. É dessa forma. Deus me pediu para ser gentil? Então eu tenho de ser gentil. Só que quando acontecem as situações da nossa vida, o que vai acontecer? É que muitas pessoas, elas depõem a sua fé. A sua fé não se torna depurada. Antes, pelo contrário, ela esmurece, é como se ela fosse palha. E esse é o ponto que as Escrituras vai dizer claramente, em que a semente, a palavra de Deus, que da onde vem e brota a nossa fé, ela tem que cair numa boa terra. Ou ela vai cair no caminho, ou ela vai cair entre as pedras, ou ela vai cair entre os espinhos, ou ela vai cair na boa terra. Ele está falando de 4 corações que estão sendo semeados à palavra de Deus. E o problema não é a semente está sempre verdadeira, ela é sempre preciosa, ela nunca vai falhar. O problema é onde ela cai. Se ela cai num coração duro, nunca vai brotar. Se ela cai num coração em que é na beira do caminho, em que rapidamente os pássaros ou qualquer tipo de vento comem a palavra, de maneira que a gente não consiga perceber que a gente deveria caminhar e acreditar nessa palavra, ela é roubada do nosso coração. Ou quando a gente está passando por determinadas provas, e não precisa ser muito não, por determinadas dificuldades, e a gente abandona a nossa fé, porque a gente não acredita da forma que Deus está cuidando de nós. E ele diz, uma terceira campo é o campo do mundo, o campo dos cuidados dessa vida, dos prazeres dessa vida. E esse é que eu posso dizer que é o campo 1, que eu acho que talvez seja o mais perigoso do nosso. O mais perigoso. Quando as coisas estão tudo bem na nossa vida. Quando tudo está dando muito certo. E a gente está numa vida que a gente chama de uma vida regalada e tranquila e calma. Tudo certinho. E a gente está só gozando dos bens e dos favores que Deus tem nos dado. Dá-nos a entender que a gente não está mais num período de guerra. Dá-nos a entender que a gente já está praticamente no céu. E com isso, quando a gente está nesses níveis, a gente tem a tendência de pensar somente nas coisas dessa terra. Tem a tendência de só olhar para as coisas deste mundo. E isso leva a gente a cair da nossa fé. E a não mais produzir frutos perfeitos, como as Escrituras diz. Porque nesse terreno,
a Bíblia diz claramente, ele produziu fruto, mas os frutos eram imperfeitos. Ou seja, os prazeres e os cuidados com essa vida, ou seja, as preocupações que a gente pode ter. Vou tomar a Adna aqui como um exemplo. A gente conhece a história da Adna e do Bruno com a Mariana. A gente sabe que é um caso bem difícil. Principalmente porque está falando de um filho. A Bíblia diz que se a fé dela estiver entre os espinhos, os cuidados com esta vida, o que é os cuidados com essa vida? Mariana necessita de muitos cuidados. Se toda a atenção dela virar para Mariana, aonde está a fé da Adna? E ninguém de nós vai dizer, não, ela não foi uma boa mãe. Não, ela foi uma boa mãe. Mas Deus sabe exatamente até onde vai o nosso limite de cuidado para com o nosso filho. E esse limite de cuidado, se não já traspassou num tipo de idolatria. De maneira que o nosso coração se preocupa demais com aquilo que a gente deve fazer. E ela se preocupa, certo, com as coisas que precisa fazer. Mas existe um ponto entre a medida do nosso cuidado e a nossa dependência diante de Deus. Se a gente não souber equilibrar isso, mostra exatamente que a gente não tem a fé verdadeira para caminhar com o Senhor. É por isso que os cuidados dessa vida são tão perigosos para nós. Muito perigosos. E Deus, Ele pede exatamente que a gente aprenda a confiar no Senhor em cada uma dessas etapas, porque senão a gente só vai mostrar que a nossa fé não é verdadeira. E que a gente vai pagar um preço muito caro por estar vivendo uma vida enganosa para nós mesmos. E isso é para qualquer coisa. Porque muitos de nós somos assaltados por certas situações que são extremamente difíceis. E essas situações, Deus Ele vai sempre nos dar uma fé verdadeira para a gente escapar dessa situação ao ponto de confiar nele. Caso da Júlia. Ela tem uma vida toda pela frente, de Douglas e Júlia. Não acabou naquele evento no início do ano. Tem uma vida ainda. Mas cabe a ela. Deus colocou a fé. Vai exercitá-la? Porque vai chegar um momento que tu vai ter que exercitar. Vai colocar essa posição verdadeira de si, não, Deus é bom e todas as coisas contribuem para o nosso bem. Eu não vou ficar com um pensamento errado, ou o pensamento de que tudo vai dar errado para a minha vida. Porque Ele é que cuida de mim. Ele cuida de mim. E é esse cuidado que a gente tem que descansar, porque senão o nosso coração se sobrecarrega e a gente somos nós mesmos que estamos tomando conta das nossas vidas, cuidando de nós mesmos, como se a gente não tivesse um Deus, e pior, como se a gente não tivesse um Pai Celestial. E esse é o ponto que a gente tem que ter cuidado nas Sagradas Escrituras. Quando o texto ele vai nos dizer que essa fé é verdadeira em Cristo Jesus, ele fala claramente, e ele diz, não é que ainda mesmo que a minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos do Senhor, e não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinada a todo mal, porque é isso que o apóstolo Paulo vai declarar bem perfeitamente, de maneira bem nítida diante dos nossos olhos, que a gente não é perfeito. E como então essa fé verdadeira vai se levantar? Ela vai se levantar na certeza de que Cristo, Ele morreu pelos nós. Que Deus, Ele concedeu, sem nenhum mérito, sem nenhum direito meu, aquilo que Cristo fez e colocou na minha vida. Aquilo que Cristo fez e colocou na sua vida. Você não tem nenhum mérito, nenhum tipo de justiça, ao ponto de que Deus, Ele faz, por sua graça, pura graça, como Ele vai dizer, a perfeita satisfação. O que é perfeita satisfação significa dizer o quê? A gente consegue entender nesse mundo ainda difícil sobre perfeita satisfação. Vamos supor que alguma coisa acontecesse nesse mundo e aí uma determinada pessoa matou alguém e aí aquela família que foi vítima pegou o assassino, foi julgado, foi condenado
E aí ele foi colocado 30 anos de prisão. É a prisão máxima aqui no Brasil, 30 anos, para ser recluso. Depois de 12 anos, esse homem é posto em liberdade. A família que recebeu, no início do veredito, 12 anos atrás, que ele passaria 30 anos por causa desse assassinato, ela ficou satisfeita, porque parte da justiça foi. Ela fica satisfeita no sentido de que uma justiça foi completada, uma justiça foi executada. E isso é bom. Isso não alivia a dor dela ter perdido o seu ente querido. Todavia, a justiça foi feita e isso satisfaz o coração dela. Passado 12 anos, esse homem é colocado. O que significa dizer? Que aquela justiça que ela tinha, podia se satisfazer, agora ela se torna insatisfeita. Como se não houvesse feito justiça. Então, houve apenas injustiça. Quando Deus está dizendo para nós, nesse catecismo aqui, que o Cristo, no caso Deus, nos concede a perfeita satisfação, Ele não está falando de nós. Ele está falando do próprio Deus. Quando Cristo morre, e Ele é crucificado, e Ele é torturado, e Ele é feito todos os tipos de agravos na vida de Cristo, e depois Ele morre, a Bíblia declara que quando Ele morre, a justiça de Deus foi satisfeita, ou seja, tudo que eu requeria do ser humano, pecador, ele deveria morrer, e morrer eternamente. Quando Cristo morre, essa justiça foi plena em Deus. Não sobrou nenhum fiapo para dizer assim mesmo, não, eu acho que ainda precisava de mais, não precisava de nada, ele foi plenamente satisfeito. Quando Deus é plenamente satisfeito, então é o que a Escritura vai dizer, a justiça e a santidade de Cristo passa a ser atribuída a nós. E como é que Ele vai fazer isso? É quando Ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, Ele valida todo o sacrifício de Deus, todo o sacrifício de Cristo. Quando essa validação ela é acreditada, essa mesma validação é colocada a cada um de nós por meio da fé. E isso faz com que a gente se sinta também satisfeito. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Então não há possibilidade alguma de a gente ser condenado com este mundo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo e o próprio Deus fez isso. E aí que é interessante porque ele diz assim mesmo, abra sua Bíblia aí, livro de João, primeira carta de João, capítulo de número 5. Não é capítulo 5 não, amados. Peraí, deixa eu achar aqui. Capítulo número 3. 1 João 3. 3:7. Vamos lá. Verso de número 18. Filhinhos, capítulo 3 de 1 João, verso 18 diz assim: Filhinhos,
não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que o apóstolo João está escrevendo a respeito da igreja? O que ele está ensinando para a igreja? Ele está ensinando que muitas vezes o nosso coração, se a gente tem amado de fato, de verdade, nosso coração se tranquiliza. Mas pode ser que a gente tenha cometido falhas e erros, e de que maneira que o nosso coração se levanta com tanta força, nos acusando e nos condenando de atos errados, e que são verdadeiros, ao ponto da gente anular aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E aí ele diz o texto claramente: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Abra a sua Bíblia aí agora no livro de Gênesis e veja essa narrativa bem claramente. Gênesis capítulo número 4. Verso de número 13. A história de Caim e Abel, e que Caim mata Abel. E Deus vai e fala com Caim e o repreende por ele ter feito aquele ato horrível. No verso de número 13, olha o que Caim está dizendo. Pode ler. Continua. Continua. Tá bom, tem. O que Caim está dizendo? Ele diz que o pecado dele era tão grande que ele não conseguia suportar. O que ele está falando? Ele está falando do coração dele, que ele cometeu um ato muito ruim, e Deus já havia dito para ele, antes mesmo dele cometer esse ato: olha, o desejo será contra ti mesmo. Ou seja, o pecado que está levantando no teu coração, e que se tu der vazão e aí se concretizar, esse pecado como resultado vai vir contra você mesmo de uma forma que tu não consegue imaginar. Caim não percebe isso, não entende isso e não compreende isso, porque na cabeça dele a melhor coisa a se fazer era matar o seu irmão e tirar ele da face da terra. Porque ele achava que dessa forma os problemas dele seriam totalmente resolvidos. Acontece que ele vai e mata o seu irmão. E aí Deus vem até Caim e diz: Caim, onde está teu irmão Abel? E Caim ele diz: sei lá, eu sou tutor do meu irmão, só porque eu sou mais velho eu tenho que cuidar dele? Sei lá, deve estar por aí. Ele disse: Caim, o sangue do teu irmão tem subido da terra, tem clamado da terra. E aí ele traz uma maldição sobre a vida de Caim, e aí então Caim disse: o meu pecado e o juízo que tem é muito maior do que qualquer outra coisa. Então serei errante, serei fugitivo, andarei por ermos. O que eu estou querendo dizer? Que se a gente associa esse texto com o texto de 1 João, quando ele diz: se o meu coração nos condena, o Augusto ele contou um caso aqui de um certo senhor que tinha uma família. Ele estava dirigindo o carro. Esse carro aconteceu um acidente. Nesse acidente ele morre umas pessoas e eu acho que a esposa dele ficou paraplégica, né? Esse homem, a partir de então, ele vive uma vida amargurada porque ele se sente culpado de tudo isso. Se o evangelho alguma vez chegou na vida dele, só mostra que o coração dele é tão forte, é tão culpado, que é impossível dele acreditar que Deus o perdoou. É tão culpado de maneira que como se ele estivesse anulando toda a graça de Deus. É isso que João está lutando contra nós.
nenhum dos nossos pecados podem ser capazes de anular aquilo que Deus fez em nós. Esse é o ponto. Não existe pecado enorme, impossível, que Deus não venha perdoar. Esse é o ponto. Deus, ele não quer que a gente seja juízes de nós mesmos. Por isso ele coloca uma fé para a gente acreditar que ele, em Cristo Jesus, pagou todos os preços, todo o preço do pecado que a gente cometeu. E não importa qual foi esse preço. E não importa se a pessoa, quem a gente ofendeu, ela nunca vai me perdoar. O nosso problema sempre será primeiramente com Deus. O nosso problema sempre será primeiramente com Deus. E isso é importante para nós. Por quê? Porque às vezes a gente olha para a pessoa que a gente ofendeu e diz: ela nunca vai me perdoar, eu nem vou tentar. A primeira coisa que a gente tem que olhar não é quem a gente ofendeu, o ser humano que a gente tem que olhar primeiramente para Deus, aquele a quem a gente ofendeu, a quem Cristo morreu na cruz. Depois dele, o próprio Cristo, ele vai nos levar a tentar resgatar esses relacionamentos. É fácil? Não, porque vai depender também da fé que Deus colocar nessa pessoa. E a gente tem que aprender que muitas vezes aquilo que a gente fere alguém, pode ser que nunca mais essa pessoa tenha o mesmo laço conosco. E a gente tem que ficar em paz, mesmo sabendo que essa pessoa, e a gente foi culpado nisso, mas lembre-se, o Cristo perdoou. O Cristo perdoou. E isso que é muito triste para nós. Porque muitas vezes a pessoa que cometeu o pecado, ela conseguiu ter a fé verdadeira em Deus, pediu perdão para o Senhor perdoou. Ela foi até essa pessoa que ela tinha ofendido, foi lá e perdoou e pediu perdão. Só que essa pessoa que foi ofendida e que está na mesma casa, ela não consegue perdoar. E aqui é que está a tristeza do negócio. É que essa pessoa vai descer ao inferno, porque ela não foi capaz de perdoar como Cristo nos perdoou. E isso é muito complicado para nós como igreja. Muito complicado nós para a igreja. A gente tem que aprender a exercer esse perdão. Porque o perdão é um sinal claro de que nós fomos humilhados diante de Deus. Fomos humilhados, que nós não temos justiça, nós não somos justos ao ponto de dizer assim mesmo: ele que me perdoa, não vou dar perdão. Não, você faltou muito contra Deus. E a pessoa que faltou contra você, não importa quão grave foi o pecado dessa pessoa contra a sua vida, ainda assim, é muito pequeno daquilo que tudo que a gente fez contra o próprio Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. E é nesse sentido que a Escritura vai apontar claramente. Deus, ele vai dizer e vai colocar toda a obediência de Cristo em nossas vidas, como se a gente nunca tivesse cometido um pecado, como se nós nunca tivéssemos cometido uma falta, como se a gente sempre foi justo durante toda a vida. Seria isso exatamente que aconteceria conosco se Adão não tivesse pecado no Jardim do Éden. A gente sempre seria justo diante de Deus. Nunca teríamos cometido um único pecado. Mas ao Adão ter pecado, essa natureza passou para nós e todos nós pecamos e a morte foi passando a cada um de nós. Quando Cristo se levanta e ele passa a ser o justo, passa a viver uma vida totalmente perfeita e nenhum engano se achou na sua boca. Quando ele morre a morte de Adão. Daquilo que Deus havia determinado para Adão. O dia em que tu comeres desse fruto, vai morrer. Cristo, ele paga essa morte lá. E assim como Adão era o nosso representante, Cristo passa a ser o nosso representante. E que representante agora? O representante de uma nova vida. Que nova vida? Essa nova vida acontece quando ele ressuscita dentre os mortos. Essa é a nova recriação da parte de Deus. É por isso que todos nós, de um jeito ou de outro, iremos morrer nessa terra. Seremos sempre transformados. Ou seja,
Quando a gente morrer aqui, um dia a gente vai ressuscitar com um novo corpo, um corpo glorioso. Se quando Cristo voltar e a gente ainda estiver vivo, a Bíblia é clara que essa vida que é corruptível, esse corpo que é mortal, se transformará, ou seja, se revestirá de imortalidade. E o que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Para que a gente possa experimentar exatamente, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Por que não pode herdar? Porque há uma sentença de morte sobre as nossas vidas e ela há de se cumprir sempre. Se ela não se cumprir, é porque a gente foi transformada. Ela tem que ser transformada completamente. E é nesse ponto que Cristo, quando Ele ressuscita dos mortos, Ele se torna o nosso Senhor, ou melhor dizendo, o nosso representante. A nossa nova vida parte a ser de Cristo, como se realmente nunca tivéssemos pecado. É isso que representa ser Cristo o nosso representante federativo. Assim como Ele é, nós seremos. Se Cristo é santo, nós somos santos. Se Cristo é justo, nós somos justos. Se Cristo é perfeito, nós também seremos perfeitos. E assim, a pergunta 61 diz: por que você diz que é justo somente pela fé? A resposta? Continuou. Não, é 61. Ah, não, tá certo, pulou. O que ele está falando aqui? Por que você diz que é justo somente pela fé? A resposta que ele diz: eu digo, não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha. O que ele está querendo dizer com isso? Me diz aí, Adna, já que está coçando a cabeça mesmo. Shirley. Que isso, Shirley? Nessa satisfação. O que é esse valor da fé? Não sabia que tinha valor, não, a fé? Sério? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu já desligou aqui, ó. O meu tablet acabou a energia. Abre aí, 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo de número 1, verso de número 7. Primeira Pedro, capítulo 1, verso de número 7. 1, verso de número 7. Agora, olha o verso de número... vamos ler o verso de número 5, 6 agora. E aí a gente volta de novo no verso 7. Verso 5. Que...
que ele está dizendo aqui no texto? O apóstolo Pedro está iniciando sua carta, porque é uma igreja que está dispersa por conta das perseguições. Então ele diz algo precioso para nós. Ele diz assim mesmo: vocês têm sido guardados pelo poder de Deus mediante a fé. A fé que Deus colocou no coração de vocês faz com que vocês acreditem que Deus tem guardado vocês. E essa fé para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Por que no último tempo? Porque no dia em que a gente morreu, ou no dia que voltar, a nossa salvação é completada. E aí então ele termina no verso de número 6 dizendo: nisso vocês exultam, ou seja, se alegram tremendamente, embora no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, ou seja, o teu coração possa se tornar muito triste, devido às grandes provações que pode estar acontecendo na tua vida. E ele diz, essas provações, e aí ele diz, para que servem essas provações? Aí ele diz, verso 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. E aí, Chile, tem valor ou não? E aí ele diz, valor esse que é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando da ideia em que a gente vai dizer assim mesmo, vinde, benditos do meu Pai, entrai no gozo do reino do Senhor, porque o reino está preparado antes da fundação do mundo para vocês. Vinde, benditos do meu Pai, e aproveitem. O que ele está dizendo, esse louvor, essa glória e essa honra, a gente vai aproveitar no dia em que Cristo vai nos chamar e vai nos adentrar no seu reino celestial. Esse valor dessa fé é exatamente isso que Deus está falando para nós. Esse valor de fé é uma medida de fé que, presta atenção, por mais que seja a menor medida de fé que Deus tenha colocado no meu coração ou no seu coração, ela é suficiente para a gente acreditar em todas as promessas de Deus. Homem de... Como é essa? Exatamente. Varia a fé, mas ela é o suficiente para a gente o quê? À medida que a gente mais acredita na palavra de Deus, mais nossa fé vai crescendo. Porque a gente vai confiando cada vez mais em Deus. E a gente deixa de confiar em nós mesmos. E aqui é interessante para nós compreendermos a respeito dessa pergunta, ele diz, porque eu não sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé. Por que eu não sou agradável? Porque então isso se tornaria um mérito para nós. E não é isso que Deus está dizendo. Não há mérito nenhum em nós. Por isso que quando Ele dá essa fé, é uma fé verdadeira. Ainda que seja a menor de todas as sementes, como um grão de mostarda, ela é suficiente para nos levar exatamente a crer que Cristo morreu por nós. E por causa disso, somos satisfeitos ou justos perante Deus. Somente isso. Só isso. Não tem fé pequena, nem fé fraca no Evangelho. Tem fé que a gente exercita e tem fé que a gente não exercita. E essa fé que a gente exercita, como diz a palavra, a fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus chega até nós, Deus está nos dando a capacidade de nós crermos nessa palavra, porque a fé vem exatamente com esse ponto. Vem atribuída ou atrelada exatamente nessa própria palavra. O que a gente tem que fazer é exercitar a minha fé e crer exatamente o que Deus está dizendo. Como os judeus no tempo de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro pregou, a Bíblia é clara que os homens ficaram tremendos e com medo, ele disse, senhores, o que nós devemos fazer para sermos salvos? Crer no Senhor Jesus. Crer. E cada um seja batizado para a remissão dos pecados, porque a promessa não é somente para vós outros, mas também para todos quanto o Senhor chamar. O que ele fez? A mensagem foi pregada, eles ouviram e tiveram fé. Fé para crer na própria palavra. Então creram, e naquele dia, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Vou ficar aqui e a gente entra na pergunta 62 na próxima aula.